Olá, mais uma vez. Compartilhe os vídeos de mensagem da Palavra de Deus para seus amigos, para os seus irmãos. Vamos anunciar a mensagem de Cristo para toda a humanidade. Que Deus abençoe a sua vida por estar assistindo mais uma vez e aprendendo comigo a palavra do Senhor. No Salmo 101, o verso 3 diz assim, primeira parte: Não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu fico pensando o que poderia ser mal diante de nossos olhos. Seria jornais que passam mortes? Seriam assistir filmes escabrosos? Filmes, como diz lá na terrinha, de assombração, de terror? Mas eu quero falar um pouquinho com você. Não é um estudo sistemático, não é uma palavra tão comprida, mas em poucas palavras. Nós vivemos num dia tão moderno em que muitas filosofias de homens têm penetrado na cabeça da igreja, das pessoas que têm a intenção de agradar ao Senhor. E uma dessas filosofias é que um homem, para estimular sua vida sexual, pode assistir um filme pornográfico com a sua esposa, ou vice-versa, que a esposa pode ter iniciativa. Ora, para assistir, além de vozes do áudio, vai ter mensagens, ou seja, vai ter imagens. As pessoas vão estar assistindo, vão estar vendo. E aí na palavra de Deus, desde o Êxodo capítulo 20, fala: não cobiçarás nem um animal, nem um servo, nem a esposa, nem o filho, nem a filha, enfim, em geral. Não desejará para ti aquilo que é do outro. Em Mateus 5:28, Jesus diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Nos dias de Jesus, algumas pessoas acreditavam que adultério era só se o homem se envolver fisicamente na relação sexual com uma mulher. Mas Jesus vai além e diz: Eu, porém, vos digo que se um homem olhar para uma mulher e desejá-la em seu coração, já cometeu adultério com ela. E a Bíblia diz que o adúltero não herdará o reino dos céus. Então, se o homem ou a mulher assiste um filme pornográfico, o que é que está naquela tela, aquela imagem? Não é de uma mulher que é filha ou esposa, ou um homem, filho, um marido de alguém? O homem vai apenas imaginar a cena sem envolver a forma de ver aquela mulher que está no filme pornográfico? Queridos irmãos, Jesus nos deu o exemplo de como viver, e a Bíblia diz que é para a gente viver como ele viveu, atentarmos para a sua maneira de viver. Vamos imaginar um servo de Deus cheio do Espírito, que nós devemos ser, precisamos ser, casado, ou o próprio Cristo, se fosse casado, levando um DVD, uma fita, um vídeo pornográfico, que teve a intenção, além de tudo, a intenção não foi nem de recuperar, de restaurar família. E o homem, quando está nessa situação, que vai coabitar com sua esposa, a imagem que ele vai ver na sua esposa não é da própria
esposa dele, mas sim do que ele assistiu. A mulher da mesma forma. E o que é isso? Não é cobiçarás? Não é desejar a mulher do próximo? A pornografia faz parte da prostituição. E isso é uma promoção ao pecado da sexualidade fora do casamento. Esse comportamento pornográfico não agrada a Deus, porque o homem, nesse caso, estará adulterando. A mulher estará também adulterando, mesmo no momento da relação com seu marido ou com a sua mulher. Cuidado, irmãos, o diabo está aí para enganar e tem usado seus filósofos, pessoas dotadas de capacidade que foi o próprio Deus que deu, mas que a vida moderna tem levado as pessoas a se distraírem do caminho da verdade e tem pisado fora do caminho. Nós não precisamos disso. Você, homem que é casado, não precisa disso. Tem remédio, tem oração, tem a vida íntima, particular, tem o diálogo, tem outras formas de resolver o que vocês querem resolver assistindo pornografia. Isso é imoral, isso é sujo. Isso que você vê nesses vídeos de pornografia, primeiro que não são homens com a própria esposa. E se o esposo expôs a própria esposa, estaria errado. Segundo, se for não é a esposa, é pessoas que têm uma vida desregrada sem Deus, porque eles não estão apenas insinuando, simulando. A pornografia acontece pelo que as pessoas dizem na vida real. É uma realidade física, que com isso se ganha dinheiro, onde se aluga DVD, tem uma parte separada, proibida para menores, de tão grave que isso é. Esse estímulo, ele é imoral, ele é sujo. Você não precisa disso. Você é servo de Deus. Nós, como servo de Deus, devemos tomar cuidado até com, se estiver assistindo a algum filme, tomar cuidado com cenas isoladas, que dirá pegar um filme na sua íntegra de pornografia e que envolve todo tipo de sodomismo, todo tipo de comportamento animalesco. E aí aparecem algumas pessoas, servas de Deus, defendendo isso, que se for para resolver o problema conjugal, íntimo, sexual, que não tem nenhum problema. Resolva seu problema sexual e vai perder a sua salvação. E depois, quando Jesus voltar, você vai para o inferno. Então, o cristão não deve assistir pornografia. Não importa a finalidade, não importa o propósito. Você é servo do Senhor, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo pertence a Deus. Se essas pessoas estão usando isso para supostamente ajudar outras pessoas, você então poderia usar o seu da mesma maneira. E daí? Como fica? Está correto? Queridos irmãos, nós temos a mente de Cristo, devemos tomar muito cuidado, porque o diabo tem enganado homens e mulheres de Deus por causa das filosofias mundanas, das teorias e comportamentos que não faz parte de um contexto bíblico. Vigia a Igreja de Jesus. O cristão não deve assistir pornografia em hipótese alguma. E o pior, meus amados, tem muitas pessoas fazendo isso. Jovens, no Facebook, nos sites, cenas, vídeos, usam até como brincadeira entre os colegas. Mas Deus está vendo tudo isso. O salmista disse:
o salmista Davi, não porei coisa má diante de meus olhos, seja lá o que for. O que Jesus faria? Ele sentaria com você para assistir. Isso é um vício que faz parte da prostituição. Já não basta o que nós vemos por aí tão abertamente e vamos trazer propositalmente para nossa casa. Sua vida pertence a Deus, seus olhos. Ore por mim, que ore por você. Nós não podemos seguir este